Vamos ver se a voz do Fernando é boa mesmo. Tem alguém triste aqui? Então dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, então, por favor. Dá um sorriso, mostra os dentes para ele, sei lá, faz alguma coisa. Irmãos, o povo de Deus tem que ser o povo mais alegre dessa terra. Amém? Então, sorria sempre. Vou dar uns recados rapidinho. O Gabriel está sorrindo até agora. Para que eu fico com vergonha. Esqueci até o recado que eu ia dar. Lembrei. Irmãos, para de rir, Mônica. Vai me dar crise de riso aqui em cima. Eu vou passar vergonha, meu Deus do céu. O acampamento está chegando. Vai ser em fevereiro. Nos dias de carnaval, teremos nosso acampamento. Até me perguntaram se é só para jovens, Jair, o acampamento. Não. O acampamento, lógico que todo mundo aqui é jovem, amém? Mas é para todos, viu, Wellington? Até para você, que é mais idoso, é para todo mundo. Então, gente, o acampamento vai ser no final de semana do dia 10, né? Se eu não me engano, do dia 10 ao dia 13, né? E vai ser em Batatais. E no caso, lá eles providenciaram para a gente já a questão de colchões. E fizemos um pacote para não ficar muito puxado. Então ali a gente vai ter as refeições, todas as refeições, durante esses 4 dias. Alojamento, piscina. E sem contar a comunhão que a gente vai ter com pessoas de outras igrejas também. Então, gente, é muito importante vocês participar desse acampamento. Depois me procura no privado, a Fabiana. Passa o seu nome para a gente fazer sua inscrição. São vagas limitadas. Você está rindo ainda, Gabriel? Nada não. Amém, gente? Então, não deixa para a última hora para fazer sua inscrição. Eu creio que vai ser dias muito especiais para as nossas vidas. E sábado, cadê os jovens? Levanta a mão quem é jovem, jovem. Metade da igreja é jovem, ó. Glória a Deus. Jovens, todos os sábados temos culto de jovens aqui na igreja. Tem sido bênção. Então, se você ainda não participa, te desafio a participar. Amém? Então, você que é jovem, viu, Eliel? Está convidado a participar aos sábados. E tem mais algum recado? Só isso? Glória a Deus. Glória a Deus pelos visitantes também que estão vindo aqui hoje. Nossa, meu coração está muito alegre de ver vocês aqui. Amém? Fiquei muito feliz. Não vou falar nome, tá? Para não expor vocês. Mas de coração. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Manda um abraço para a mãe de vocês também depois. Fala para ela que eu quero ver ela aqui. Amém. Glória a Deus, gente. Gostaria de chamar a preletora dessa noite. Cadê aquele aplauso ao Senhor pela vida da preletora Pamela? Vamos aplaudir o Senhor, gente. Rapaz, com uma recepção dessa, sem suas mãos, Espírito Santo, nós te agradecemos por cada vida que o Senhor tem usado como teu mensageiro neste altar, ó Deus. Eu coloco diante de ti nessa noite a vida da tua filha, papai. Eu sei que tem algo que o Senhor já tem queimado no coração dela. Eu sei que tem algo que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Por isso, papai, eu te peço essa noite que o Senhor dê ousadia para ela compartilhar com a gente tudo aquilo que o Senhor tem derramado no coração dela, Pai. Espírito Santo, que seja tu fazendo e não ela. Usa ela com poder e autoridade no nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Tem uma vez que eu vou subir aqui que eu não tremo. É com temor e tremor que eu subo aqui. Porque eu acredito que a palavra de Deus, ela gera mudança de vida. Ela gera mudança de pensamento. Ela gera uma mudança geral, em todos os sentidos. Então,
Eu tenho muito medo mesmo de subir aqui. Porque eu sei o tanto que é importante. E eu sei de quantas vidas estão precisando ouvir a voz de Deus. Eu sei quantas vidas estão sedentas por ouvir aquilo que vem realmente do reino, aquilo que realmente vem do trono dele. Por isso eu falo, com muito temor e tremor que eu me coloco aqui. O tema dessa palavra, Deus tem ministrado no meu coração já tem um tempo. Eu acho que desde a penúltima vez que o Fernando pregou, ele já tem ministrado isso no meu coração. O tema da palavra é chegado o reino dos céus. Amém. Ele tem tocado muito no meu coração a esse respeito. Eu me perdi aqui um pouquinho, mas espera aí que eu já retorno. É chegado o reino dos céus. Em Mateus é chegado o reino dos céus. Em Marcos, João, é falado é chegado o reino de Deus por uma questão que Marcos e João pregava para os gentios e Mateus pregava para os judeus. Então, os judeus não gostavam que falasse o nome de Deus em vão. Então, eu ouvi um estudo que eles até se banhavam antes de escrever o nome de Deus, pelo temor que eles tinham. E então Mateus escreveu é chegado o reino dos céus. E Marcos e João é chegado o reino de Deus. E vários profetas vieram e profetizaram a vinda de Cristo. E a partir do momento que Cristo veio em carne, foi chegado o reino de Deus. Eu acredito que a partir do momento que ele veio em carne, o reino de Deus veio até nós. Eu vou ler o primeiro versículo. Mas eu anotei aqui para mim não ficar abrindo a Bíblia toda hora. Mas é Mateus 4:17. Quem quiser pode abrir. Amém? Mateus 4:17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 10:7, bem aí pertinho, é quando Jesus chama os 12 para começar a fazer a obra deles. E Jesus fala assim: E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Eu não sei se eu falei, mas essa palavra, o reino dos céus, o reino de Deus, ela só no Novo Testamento ela foi falada 144 vezes. Ela foi falada mais do que muitas outras palavras, devido à sua importância. Jesus, ele falava através de parábolas para tentar nos ensinar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E eu acho interessante que o reino dos céus, ele é algo vindouro, mas ele também é algo terreno. Ele é algo que a gente tem que começar a cultivar na nossa vida hoje. Ontem, era para ontem, mas que seja hoje. Mas o reino dos céus, ele é algo para os céus. Ele é chegado o reino dos céus. Não é chegado o reino nos céus. A gente não precisa começar a se preocupar só a partir do momento que a gente chegar lá, entendeu? É a partir do momento que a gente está aqui.
Ele veio e ele falou várias parábolas, várias coisas para ensinar a gente sobre a importância do reino dos céus, sobre a devida importância que a gente devia dar. E de buscar por esse reino e da gente estar inserido dentro dele, para a gente viver o contexto de reino hoje em dia na nossa vida, não só no amanhã. Obviamente que a gente quer viver no amanhã também, né? Mesmo dentro da igreja, a gente tem muita gente que busca o reino, que busca as coisas de Deus, que busca agradar a Deus, que busca fazer a vontade dele. Mas mesmo dentro da igreja, a gente tem muita gente que não liga com o reino, que não se preocupa com o reino, com fazer a vontade de Deus, ou com o amanhã, ou como vai ser o amanhã, não se preocupa. E vem na igreja para aplacar a consciência, para falar que, não sei, talvez para ter um sentimento de conforto a respeito disso, mas buscar o reino de Deus, tem até uma palavra que fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é a coisa mais importante. É o mais importante nas nossas vidas. A gente precisa aprender a priorizar isso. A palavra dele fala em Marcos 3:24. Quem quiser abrir pode abrir, mas eu já vou lendo para ganhar tempo, porque eu marquei aqui. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então eu acho que assim, não adianta a gente estar dentro da igreja e a gente não realmente se entregar ao que a gente está vindo fazer aqui dentro da igreja. Não adianta a gente vir aqui e ficar dividido. A palavra fala do ser frio ou quente, porque o morno eu estou a ponto de vomitar. A mornidão é aquele ponto de conforto. Então não adianta a gente vir aqui, a gente se sentir confortável aqui, porque a gente chega aqui, a gente se sente muito confortável, porque a gente tem muitos amigos, a gente tem pessoas que a gente gosta, a gente conversa, a gente ri, a gente canta aquelas músicas maravilhosas de comunhão que o Gabriel gosta. E a gente faz tudo isso, então a gente fica num nível muito confortável e é muito bom isso. Só que o reino de Deus, ele exige um pouco mais da gente. Ele exige um pouco mais de comprometimento. E então não adianta o reino estar dividido, não adianta você estar aqui dentro, mas estar com o coração lá fora, estar com a mente lá fora, porque se esse reino estiver dividido, ou você está aqui por inteiro, ou esse reino vai estar dividido. E se esse reino estiver dividido, ele vai ruir, ele vai cair. Em algum momento, ele vai cair. Precisamos buscar o reino de Deus. Eu marquei isso porque eu achei muito interessante. O estabelecimento do reino de Deus nas nossas vidas, ele traz à queda o reinado de Satanás. Então, a partir do momento que a gente realmente começar a viver o reino de Deus na nossa vida, o reinado de Satanás, ele vai cair por terra. Não tem uma palavra que fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós? É como isso. Se a gente realmente se entregar para Deus e realmente viver o reino dele, o diabo vai bater em retirada em algum momento, porque o reino de Deus não tem competição, não compete. Deus, ele é exclusivo, ele não vai, deixar ninguém competir com ele. Ele é único, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Todo o poder está nele, toda a força está nele, tudo está nele. Aí você fala assim: mas por que então a minha vida não está perfeita, não está andando trilhado? Muitas vezes é porque a gente ainda não se rendeu totalmente a ele. Muitas vezes ainda tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que ainda fica de empecilho na nossa vida. A gente não se entrega totalmente, a
a gente fica com um pé aqui e outro ali, e fica essa divisão. E isso gera muitas consequências na nossa vida. Não adianta. A gente precisa escolher um lado. Não adianta. Numa guerra e numa batalha, a gente nunca vai poder atuar dos dois lados. A gente sempre vai ter que escolher um lado. A gente precisa ter a mentalidade que a gente vive uma guerra espiritual, que a gente vive uma batalha espiritual, que o nosso mundo, ele é muito mais espiritual do que físico, porque aqui a gente vive 100 anos, se viver isso tudo, mas depois vem toda uma eternidade. E o que a gente tem feito por essa eternidade? Como a gente tem priorizado essa eternidade na nossa vida? Porque muitas vezes a gente prioriza esse pouco tempo aqui. E isso é que é muito complicado. A palavra dele fala e deixa muito claro: o reino dos céus está próximo. A partir do momento que Jesus veio e ele morreu na cruz, esse reino dos céus está mais próximo ainda. Em Mateus 24:14 está escrito assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim vai vir. Em algum momento o fim vai vir. Talvez o fim não venha de uma forma coletiva como a gente está esperando. Mas quantas pessoas nesse meio do caminho morreu, e quantas pessoas estão morrendo agora, e quantas pessoas têm ido, quantas pessoas subiu no altar para pregar e morreu em cima do altar, quantas pessoas na rua. A gente está aqui hoje, mas a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. A palavra de Deus, ela não mente, ela fala: então virá o fim. De alguma forma, a gente precisa colocar na nossa consciência que esse fim vai vir. E aí João Batista, ele pregava o arrependimento. João Batista, o primo de Jesus, que veio antecedendo o caminho dele, ele pregava o arrependimento, para que a gente se arrependesse das nossas falhas, se arrependesse dos nossos pecados, se arrependesse daquilo que a gente é sem Jesus. Porque muitas vezes a gente se perde dentro da gente mesmo, se perde no meio dos nossos problemas ou de quem a gente é, e esquece aquilo que Deus quer. A mensagem de que o reino dos céus está próximo e que é chegado, eu marquei aqui que eu achei que tem dois aspectos interessantes. Um que é anunciar boas novas, né? Que é anunciar a palavra de Deus, que é anunciar a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque Deus, ele é bom, Deus, ele nos ama a ponto de entregar o Filho dele por morrer por nós. Deus, ele nos ama a ponto de nos curar, a ponto de nos restaurar, a ponto de apagar os nossos pecados. Às vezes se eu subir aqui em pecado e pedir perdão com o meu coração verdadeiramente arrependido, aquele arrependimento sincero que João Batista pregava, Deus, ele é Deus perdoador, de me perdoar e de perdoar quem quer que seja, de perdoar. Às vezes a pessoa não está nem aqui na igreja, às vezes a pessoa está assistindo em casa pelo celular e ela escuta e ela pensa que para ela não tem mais jeito, ela pensa que para ela já chegou o fim, só que não chegou. A partir do momento que a gente põe um pé em direção a Deus, ele vem em direção a gente e ele nos perdoa. E a mensagem do reino dos céus, uma das mensagens do reino que Jesus veio pregar é essa, é sobre o amor dele, é sobre a gente se voltar de novo para ele, é sobre a gente se arrepender dos nossos maus caminhos. E eu queria ler Apocalipse 21. Anunciar as boas novas
e crer que logo a gente vai estar com Ele. Eu acho que isso é fenomenal da mensagem de é chegado o reino dos céus. É Apocalipse 21, do 1 ao 7. A palavra de Deus fala: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, Deus habitará com a gente. Maravilha, né? E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa palavra é a palavra em que eu me apego todos os dias. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Gente, vocês entendem o peso disso? Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ele quis deixar claro isso, que tudo isso é verdade. A gente acreditando ou não, a gente vivendo isso ou não, essas palavras são verdades, e elas vão se cumprir na nossa vida de um jeito ou de outro. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, a palavra do reino dos céus, ela traz muitas promessas com ela. A promessa de uma nova vida com Ele, de uma vida sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. É a vida que eu acredito que todo mundo que está aqui busca. Porque, a não ser que for só eu que estiver cansada de sofrer. Mas é a vida que eu busco todo dia. É essa vida. E por isso eu me autoanaliso constantemente. Porque eu não quero correr o risco de sair desse caminho. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente desanimar. É muito fácil os problemas da vida cegarem a gente. É muito fácil a gente estar muito cansado para vir no culto. É muito fácil a gente estar muito cansado para ler a palavra. É muito fácil a gente estar muito cansado para falar com Deus. É muito fácil a gente estar muito cansado para ter comunhão com Deus. E a gente simplesmente achar que depois, no final de tudo isso, a gente vai viver tudo isso que Ele nos oferece. Eu não gosto daquela palavra, a gente tem que pagar um preço, porque eu acredito que o preço já foi pago. O preço foi Jesus morrendo na cruz em nosso favor. Então eu acredito que o preço está mais que pago. Mas Ele nos pede obediência. Ele nos pede fidelidade. Ele não quer que a gente tenha um ânimo dobre. Ora tá bem, ora tá mal, ora eu tô crendo, ora eu já não creio em nada. Ele pede que a gente tenha uma fé inabalável. Deus, Ele nos pede. Ele veio, quando Ele veio trazer o reino dos céus, era Ele nos ensinar como a gente precisava viver, como a gente precisava buscar Ele, a forma dEle. O segundo aspecto da mensagem do reino dos céus está próxima é o juízo dele sendo executado. Porque uma hora o juízo dele vai ser executado.
Eu acho interessante que quando João se deparou, antes de ter todas essas visões, ele caiu. Isaías caiu como morto. Ezequiel, todas as pessoas que realmente, eu lembrei do Ezequiel. Todas as pessoas que realmente tiveram um contato com Deus, foi um baque tão grande, porque eu acho que quando você realmente encontra com Deus, você começa a enxergar a tua essência. Você se vê como se você estivesse nu, como Adão lá no paraíso, quando ele se viu nu diante de Deus. Eu acho que o momento em que a gente se vê diante de Deus, de Deus. A gente fica totalmente nu e exposto diante dele. A partir do momento que a gente se encontra com ele. Por isso a gente tem que mudar. Sabe, a gente precisa mudar. Porque ele faz a gente enxergar as nossas vergonhas. Não é que nem o Dinei falou lá, que a Eva foi lá e comeu porque ela não sabia. Ela sabia que não podia. Então, foi sabendo. Então, muitas vezes a gente peca, a gente sabendo que a gente está pecando. A gente faz errado, a gente sabendo que a gente está fazendo. Porque Deus, a partir do momento que a gente se aproxima dele, quanto mais a gente vai se aproximando dele, mais ele vai nos mostrando quem a gente é. Mais ele vai nos desnudando, para que a gente possa enxergar e mudar. O aspecto do juízo dele também está em Apocalipse 21, no versículo 8. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu nem vou comentar a respeito disso, porque é absurdo, né? Mas é a verdade. Os covardes, os incrédulos, aqueles que não crê, os covardes, meu Deus. Quantas vezes a gente é covarde? Os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, idólatras, mentirosos. Não importa aquilo que a gente acredita ou não. Porque a palavra de Deus, ela não vai mudar pela nossa crença ou pela nossa falta de crença. Então ele vem. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 ou 20 anos, pode ser daqui 50 anos. Não sei a tua idade, a minha eu sei, já estou quase 40 anos, então logo vem. Mas ele vem. Ele vem. Então que a gente possa ter essa consciência de que ele vem. Se a gente crê realmente que ele vem, a gente se posiciona. Eu acho que a gente precisa realmente largar a mão de ser incrédulo. Porque eu acredito de verdade que se a gente cresce mesmo, e é tão incrível isso, porque até ele fala sobre os incrédulos ali. E se a gente realmente cresce naquilo que está escrito, a gente se posicionaria e a gente se voltaria para o reino de Deus. E a gente se voltaria para fazer aquilo que ele quer da gente.
Toda vez que eu prego, eu falo desse salmo. Toda vez, porque para mim esse salmo é o principal, que é o Salmo 24. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Eu sempre gosto de falar essa palavra, porque as mãos, elas são as obras. A palavra de Deus fala que a fé sem obras, ela é morta. As mãos, elas mostram as nossas obras diante de Deus. E o nosso coração limpo, ele mostra aquilo que a gente realmente é, aquilo que ninguém consegue ver, só Ele. Então Ele vai nos cobrar isso. Quem pode subir no santo monte dele? Somente aquele que é limpo de mão e puro de coração, e que não se deixa enganar com a vaidade. Sabe, se você for lá em Eclesiastes, você vai ver que Salomão fala que tudo é vaidade. Todas as coisas desse mundo é vaidade. E muitas vezes a gente se deixa enganar por essas vaidades e tira os olhos de Deus, enquanto que a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus. A gente não pode se deixar enganar pelo tempo, pela falta do tempo, pela chuva ou pelo sol excessivo, ou pela escassez ou pela abundância. A gente precisa abrir os nossos olhos, porque Ele vem. É chegado o reino dos céus. Ele enxerga o nosso interior, as nossas vaidades, precisa haver realmente um arrependimento. Eu queria que vocês abrissem Gálatas, capítulo 5. Os que era maior eu não copiei, não, porque ia dar muito trabalho. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. 5, 19 a 21. Capítulo 5, 19. Portanto, as obras da carne. Isso daqui a gente ainda tá, gente, lá no aspecto do juízo dele sendo executado, tá? Então, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. Marquei. Nossa, eu fiquei com medo de eu não ter marcado. Provérbios agora. Essa daqui é tremenda. Provérbios. É bom todo mundo sair daqui hoje craque na Bíblia. Capítulo 6. Capítulo 6. Essa daqui é forte. Do 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Olha que coisa, né, gente? Olha nesses 3 versículos de Apocalipse, Gálatas e Provérbios, foi alguns poucos exemplos
que eu dei sobre coisas que não agrada a Deus, coisas que Ele não gosta. É engraçado que fala muito sobre mentira, e a gente tem muita mania de mentir, né? Porque é um costume. E nesse daqui, no versículo 19 fala que semeia contenda entre irmãos. E bem lá no 16 fala assim: as 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Qual que é a 7ª? Qual que foi a última coisa que eu li? É o que semeia contenda entre irmãos. Olha que coisa, né? É bem complicado. Nós somos um corpo. Eu acredito que um corpo não tem placa de igreja, mas tem gente que pensa que tem, né? Mas nós somos um corpo. Então que os nossos olhos não sejam altivos, sabe? Que a gente não seja soberbo e arrogante. Até porque Lúcifer só caiu pela arrogância dele, pela soberba dele, pelo orgulho dele. Porque ele quis se achar acima de Deus. A palavra de Deus, ela fala que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, ele é o menor. O maior dos servos é o menor. A gente tem que aprender a servir de coração e servir de verdade. Não servir para ser visto e servir com olhos altivos, porque o Senhor sabe, Ele nos conhece. Coração que maquina pensamentos perversos. Muitas vezes a gente fica maquinando pensamento contra as outras pessoas. Muitas vezes pode ser até contra os nossos irmãos, ou pode ser contra as outras pessoas, mas a gente é mal desde a nossa meninice, né? E é Jesus que vem mudar isso, e que a gente não se deixe enganar por essas coisas, que a gente não se deixe levar. Mas esses foi só alguns dos exemplos que eu citei. Obviamente tem as coisas boas também, obedecer a Deus, ser santo. A palavra fala que sem santidade ninguém agrada a Deus. Em Gálatas 5:22, é o mesmo capítulo e quase o mesmo versículo que a gente estava lendo. Aqui em cima falou das obras da carne, mas embaixo fala dos frutos do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, que a gente possa exercer o fruto do Espírito Santo em nós, que a gente possa ter o fruto do Espírito Santo dentro de nós, e que a gente possa viver isso como uma realidade. E não só viver os frutos do Espírito, como não viver as obras da carne, porque as obras da carne são muito mais do que essas que eu falei, porque tem a língua da gente também, que se a gente não souber controlar a nossa língua, a gente pode perecer por ela. A gente pode tanto matar uma vida, quanto a gente pode se matar. Então que a gente possa olhar, se atentar para a palavra de Deus e viver o reino dele, viver o reino dos céus, viver os valores do reino dos céus, viver pelos valores dele celestiais. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente buscar viver os valores e o conhecimento dele que a gente tem aqui na terra, e defender isso com a nossa própria vida, se for preciso. Muita gente defende, muita gente hoje perece e morre em prol da palavra de Deus, em prol do Evangelho, e que, se for preciso, a gente possa também defender isso com a nossa própria vida. Se a gente conseguir viver isso, já é meio caminho andado. Se a gente conseguir viver isso, já é meio caminho andado. Morrer ou não, aí é com Deus. Mas se a gente conseguir viver isso, já está ótimo. Que a gente possa ter um
um estilo de vida baseado em Cristo, baseado nos ensinamentos dele. Ele inspira o nosso modo de pensar, de julgar e tudo que a gente faz diariamente. Aqui eu marquei aquele versículo que eu falei. Para quem não souber, é Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Eu li num trechinho de um livro daquele C.S. lá, sei lá como que fala, o Cristianismo Puro e Simples. Fala assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Então a explicação da nossa vida, da gente não se encaixar em nada, muitas vezes está aí: a gente não foi feito para esse mundo. Essa não é a nossa pátria. Essa é uma breve morada, mas essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é lá no reino de Deus, é junto com Ele, é morando junto com Ele. É isso que Ele quer de nós, é isso que a gente vem buscar, que eu espero que seja o que a gente vem buscar. O conhecimento da palavra dEle para viver com Ele, para buscar os princípios dEle, para fazer aquilo que é certo. Amém? Não sei se eu demorei, não sei se eu fui breve, porque eu esqueci de pegar meu celular para ver a hora, mas o que eu tinha para falar era isso. E que a gente possa de verdade viver o reino dos céus aqui na terra, que a gente possa ter esse compromisso, porque o fim vai vir, uma hora ou outra ele vai vir, e a gente tem que estar preparado. Amém? Faço dessas as minhas palavras. Amém. Obrigado pela oportunidade. Pode subir o louvor, não é isso? Pode subir o louvor. Ao louvor. Você possa usar esse momento agora para você meditar, para você pensar na sua vida. A palavra de Deus fala: examine o homem a si mesmo, e que a gente possa fazer isso todos os dias, e não só no momento da ceia, mas que a gente possa estar diariamente se olhando para dentro de si, se enxergando, vendo onde a gente está errando, vendo onde a gente está acertando, para que a gente realmente busque aquilo que é de Deus e busque viver a vontade dEle. Os nossos olhos estão abertos para ver. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para ver. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. Ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará.
para a vida eterna. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Os nossos olhos estão prontos para vê-lo, Senhor. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. Certamente Ele virá, e Ele virá. Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é aquele que venceu. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Jesus é a porta e o caminho para a vida eterna. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós te adoramos, Senhor, em espírito e verdade, ó Pai. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Nós te adoramos. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Senhor amado, nós te pedimos, ó Deus, que tu possa colocar o teu reino em nós, ó Deus, que nós possamos viver o teu reino todos os dias da nossa vida, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que tu mude o nosso caráter, que tu mude os nossos desejos, os nossos anseios. Pai, se falta amor em nós por ti, então coloca esse amor, coloca essa fome, coloca essa sede, ó Deus, em nossos corações. Desperta-nos, Pai, a viver uma vida contigo, meu Deus. Coloca em nós a necessidade, Senhor, a ansiedade de viver uma vida contigo, ó Pai. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, os nossos corações. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Que tu possa vir sobre as nossas vidas essa noite, que tu possa curar as nossas feridas, que tu possa nos libertar. Nos liberta de todo cativeiro, Senhor, de todo cativeiro mental, de todo cativeiro emocional, de todo cativeiro espiritual, Senhor, a qual nós estamos presos. Que tu venha nessa noite, que tu ministres sobre as nossas vidas, Pai, sobre a vida de cada um que está ouvindo essa oração, Pai. Que tu possa vir quebrando as correntes, Senhor, porque tu veio para libertar os cativos, ó Senhor, porque tu veio para trazer cura, tu veio para trazer salvação, Senhor. Então muda nossa mente,
Muda-nos, Senhor, por inteiro, ó Deus. Dá-nos um coração rendido ao Teu, Senhor, rendido a Ti, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu, um coração obediente, um coração de servo, meu Deus, um coração que perdoa, Senhor. Ministra em nós, Senhor, a Tua vontade, Pai. Meu Deus, ajuda-nos a olhar o mundo com os Teus olhos, Senhor, com os Teus olhos de misericórdia, com os Teus olhos de amor, de compaixão. Muda a nossa visão, Senhor. Muda as nossas necessidades, Pai, nos muda, Senhor. Nós precisamos ser mudados, ó Deus. Nós necessitamos realmente de uma mudança interior, Pai. Sabe, aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém vê. Nós precisamos da Tua ajuda. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas essa noite e nos ajuda, não só com aquilo que é visível aos olhos, mas com aquilo que é invisível, com aquilo que está no oculto, no secreto, Pai, com os desvaneios da nossa alma, com as coisas erradas que há dentro de nós. Senhor, tem misericórdia. Pai, nós clamamos e oramos por salvação essa noite, Pai. Nós clamamos e oramos pela nossa salvação, pela salvação dos nossos filhos, pela salvação dos nossos pais, pela salvação das nossas casas, Senhor, pela salvação das nossas crianças, ó Deus, pela salvação desse bairro, Senhor. Nós clamamos nessa noite por salvação, ó Deus. Salva vidas essa noite, Senhor. Que pessoas possam ser impactadas essa noite, Senhor. Não por essas palavras, mas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, Jesus. Que Tu possa entrar em lares essa noite, Senhor. Lares de pessoas aflitas que estão clamando, que estão pedindo por socorro. Entra em lares essa noite, Senhor, e move o Teu sobrenatural, Senhor, e que vidas possam ser salvas essa noite, que pessoas possam ser libertas essa noite, que pessoas possam ser saradas e curadas essa noite, Pai. Manifesta o Teu poder sobrenatural, porque Tu és um Deus poderoso, ó Deus. Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová Jireh, Tu és um Deus que cura, que salva, que provê, que liberta, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Deus. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Se faz presente nas vidas essa noite, Senhor. Se faz presente nos lares, Senhor. Visita, Senhor, visita cada um que chora nesse momento, Senhor, pedindo por socorro, Pai. Visita cada um nessa noite que chora porque acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, Senhor. Meu Deus, visita cada um agora que está a ponto de entregar a própria vida, Senhor, porque já se vê tão cansada, meu Deus, porque já se vê tão sem esperança, ó Deus. Visita essa pessoa agora, vai lá, Senhor, assim como o Senhor me mostrou que Tu morreu no meu lugar, Pai. Tu mostrou que Tu morreu no meu lugar. Mostra para essa pessoa, que Tu morreu no lugar dessa pessoa, que essa pessoa tem esperança, que tem chance, que tem vida, que tem esperança, que tem um céu lindo, perfeito para essa pessoa. Basta ela crer no Teu nome, ó Jesus. Basta ela buscar-Te de coração. Pai, visita essas vidas, Senhor. Visita as vidas que estão sofrendo, Senhor, e que estão clamando por um socorro, não sabem nem a quem clamar. Mas que Tu possa se mostrar para essas pessoas, Pai. Que Tu possa vir de encontro a cada uma dessas vidas, ó Deus. É o que eu Te peço, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Aleluia. Eu já vou encerrar o culto. Eu não sei se às vezes você sente um vazio dentro do teu coração, sabe? Uma dor na alma. E às vezes você não entende. E muitas vezes a gente tenta preencher esse vazio com tantas coisas.
Hoje eu estava trabalhando em Ribeirão e eu tive um passageiro, acho que ele tem uma média de 25 anos. E ele estava falando de um amigo dele. Esse amigo dele tem 31 anos. E o cara era cheio de vida, tinha um bom trabalho, tinha um bom salário. Ele tinha tudo que um jovem solteiro gostaria de ter. E esse amigo dele fala que aí ele tinha casado fazia um ano. E a vida dele teve uma reviravolta. Ele perdeu a mãe dele. E 2 meses depois ele perdeu o pai. E 2 meses depois ele perdeu o irmão. E nisso ele começou a entrar em depressão. Aquele vazio começou a corroer o coração dele, a alma dele. E ele falava muito em suicídio. E nisso, a questão financeira dele também foi abalada. Ele perdeu a esposa não aguentou a pressão, também abandonou ele. E esse amigo dele estava me falando hoje que não sabia como ia falar para a avó dele que esse rapaz tirou a vida hoje cedo. 31 anos de idade. E eu conversando com aquele rapaz, e eu vendo aquela tristeza e aquele testemunho. Sabe, irmãos, a gente precisa viver e buscar estabelecer o reino dos céus dentro dos nossos corações. Hoje você pode ter um monte de coisa, e amanhã você pode não ter nada, e assim vai indo, e assim é a vida, sabe? E o que vai prevalecer, o que vai fazer você superar as tribulações que tem aí fora, é só a esperança da volta de Jesus na tua vida, amém? É só aquele anseio, aquele desejo de saber que só lá na glória você vai ter descanso. Como a Pamela falou, lá sim não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá choro. Sabe, irmãos, então que a nossa esperança esteja no reino dos céus. Não coloque o teu coração em bens materiais, não coloque o teu coração na tua vida emocional, coloque o teu coração no reino dos céus. Jamais se afasta da presença dele. Deus está nos dando uma oportunidade de se aproximar cada vez mais da presença dele, porque é só a presença dele que vai te sustentar nos dias maus. Amém? Eu queria que vocês ficassem em pé. Não permita com que esse vazio que está dentro do teu coração, se puder aumentar um pouquinho para mim, por gentileza. Não permita com que esse vazio que está dentro do teu coração venha gerar tristeza profunda dentro de você. Amém? Sabe, ora, dobra o joelho, busca Deus de uma forma como nunca antes. Porque o reino dos céus está chegando. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra ministrada, Pai, sobre nossas vidas aqui essa noite, Deus. Espírito Santo, toca em cada alma. Que haja uma mudança, Pai. Onde há choro, que o Senhor vem gerar dentro do nosso íntimo uma alegria, Pai. Onde haver tristeza, o Senhor vem gerar dentro de nós alegria. Onde estiver dor, que o Senhor vem gerar refrigério na nossa alma, Pai. Toca em cada alma que está aqui essa noite. Toca nas nossas almas, Papai. Traga um refrigério para as nossas almas, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que muitas vezes, ó Pai, que muitas vezes essa tristeza que tenta inundar nosso ser é exatamente por saber que nós não somos dessa terra,
que o nosso coração não é dessa terra, Pai, que nós não fomos feitos para viver nessa terra, ó Pai. Por isso, Senhor, gera essa expectativa, essa alegria da salvação dentro de nós, essa alegria de saber que um dia nós estaremos na mesa do banquete com o Abba, de saber que um dia estaremos na glória, sentado na mesa do banquete com o Pai. Por isso, Senhor, guarda o coração de cada um que está aqui, papai. Nos ajuda a examinar nossos corações e tira tudo aquilo que não é teu, papai. Tira, Senhor Deus, que os nossos corações estejam tão apaixonados pela tua presença, ao ponto de não sobrar espaço para ansiedade, ao ponto de não sobrar espaço para depressão, ao ponto de não sobrar espaço para tristeza, papai. Inunda nossos corações com a tua presença, é o que eu te peço essa noite, papai, no nome de Jesus. Pai, guarda a volta para a casa de cada um que está aqui, cubra eles com teu sangue, Senhor Deus. Que essa palavra que foi ministrada aqui em nossos corações venha gerar frutos dentro de nós, ó Pai. Que essa palavra que foi colocada dentro de nossos corações, ó Pai, venha gerar quebrantamento, venha gerar arrependimento e venha gerar uma mudança de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe a todos, tá? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Pode acender a luz. E não esquece daquele abraço sincero e gostoso em pelo menos 7 pessoas antes de ir embora.